שומרם, ברכם תהרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש. וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. השם אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה.
אחד עודי לקראת כלה, בני שבת נקרא בלה. אחד עודי לקראת כלה, בני שבת נקרא בלה.
כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני על מלגמים. קול אדוני בכוח, קול אדוני באדם. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו אופן רגלים. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני חוצב לרוטש, קול אדוני יכיל מדבר קדש, קול אדוני חולל לילות ויחשוף יערות, ובחלון כולו מרכבות. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. אדוני למה מול ישר, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. Página 193. Ai, lechadote letkakala, pene Shabbat nekabela. Lechadote letkakala, pene Shabbat nekabela. Shamo v'zacho bidburu echad, izmiyanu el hamelucha. Adonai echad hu shemo echad, l'sheo tiferet v'le'etehela. Lechadote letkakala, pene Shabbat nekabela. Lechadote letkakala, pene Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelecha, ki miko ha'beracha erosh migdeh nesucha. Receba o Shabbat, Bezrat Hashem. Lechadote letkakala, pene Shabbat nekabela. Lechadote letkakala, oi pene Shabbat nekabela. Hitoreri, hitoreri, kiva ore, kumi ore, 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 shedave, kevod Adonai, ala nigla. Lechadote letkakala, pene Shabbat nekabela. Lechadote letkakala, pene Shabbat nekabela. Oi veshalom, atere bala, gam besimcha,
secular. Boi kala, Shabbat, Mageta, Lev Hadodilit Kakala, Oi Bene Shabbat, Nekabela, Lev Hadodilit Kakala, Oi Bene Shabbat, Nekabela. Vem, ó noiva, vem em paz a coroa de seu esposo, vem com canto e com alegria para o meio dos fiéis da nação tesouro. Vem, ó noiva, vem, ó Shabbat. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e majestade sejam dados a Ti, meu Deus. Santo e eterno Deus que estás nos céus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais uma semana que se finda. Obrigado pelo sábado que se inicia. Obrigado por teu cuidado, tua proteção, tuas bênçãos, teus livramentos, Senhor, sobre cada um de nós, meu Deus. Sobre mim, sobre a minha casa, sobre aqueles que estão orando conosco neste momento, Senhor. Santo e eterno Deus, Tu sabes das nossas dificuldades, dos nossos anseios, das nossas necessidades físicas, espirituais, materiais. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. E neste momento, Senhor, entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas necessidades e os nossos anseios. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, e nos dá descanso. A Tua palavra diz, o Senhor disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui estamos, Senhor, cansados e sobrecarregados deste mundo, Senhor. Não apenas por causa das dificuldades corriqueiras, mas por toda a crueldade, toda a maldade, todo o pecado, Senhor, que vem assolando este planeta, Senhor. Independente da nossa situação, nós queremos a Tua volta, Senhor. Nós clamamos pela Tua volta, pelo estabelecimento do Teu reino, Senhor. Assim como clamaram os profetas, assim como os Teus apóstolos clamaram, Senhor, assim estamos clamando, Pai querido, pela Tua volta, Senhor. Agradecidos por esse pedaço de tempo da eternidade que o Senhor tem nos concedido a cada semana, que é o sábado do 7º dia, o Teu santo dia, o sábado do 4º mandamento. Em Tuas mãos, portanto, Senhor, entregamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, Senhor. Dai-nos descanso, Senhor, para que possamos nos regozijar em Ti, obedecendo a Tua palavra, tendo refrigério, Senhor, da Tua presença, Senhor. Tendo, meu Deus, descanso, Senhor, para nossas almas, Senhor, neste dia que é verdadeiramente deleitoso. Santo Deus que estás nos céus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, Senhor, que temos constantemente errando, pecando contra Ti, meu Deus, mas queremos mudar essa situação, Senhor. Estamos cansados também de pecar contra Ti, de falhar, de errar o alvo. Estamos aqui, Senhor, para Te buscar em espírito e em verdade, para buscar, meu Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade e também receber, Pai querido, o batismo do Espírito Santo, o refrigério, Senhor, nas nossas vidas. Derrama, Senhor, Tua graça sobre nós. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Dá-nos um coração puro, um espírito reto e inabalável. Cumpre a Tua palavra, Senhor, que disseste a Jeremias, que iria colocar, Senhor, na nossa mente e no nosso coração a Tua lei. Cumpre a Tua palavra, Pai, que disseste a Joel, que iria derramar, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós. Como disse Pedro, que a promessa não era apenas para eles, mas a todos quanto receberem, tanto os de perto como os de longe, todos quanto receberem e aceitarem o chamado. Essa é a promessa do batismo do Espírito Santo. E eu diria também, Senhor, que
ao mesmo tempo que é para os de perto, os de longe, os que ainda estão por vir, quem sabe aqueles que ainda irão nascer, mas também, Senhor, que não é para os de perto nem para os de longe, mas é para aqueles que verdadeiramente aceitaram o chamado e querem uma mudança, uma transformação de vida e viver de conformidade, Senhor, com a Tua vontade, batizados com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, para que possamos assim viver a vida que Jesus viveu, para que assim a vida de Jesus seja a nossa vida também, Senhor. Trocarmos, Senhor, a nossa vida pela vida de Jesus. Ele morreu em nosso lugar para que possamos viver a vida dele. E aqui estamos, Senhor, buscando o batismo do Espírito Santo, para ter poder para resistir às tentações, resistir, Senhor, e ter poder, meu Deus, para realizar, Senhor, as boas obras a quais o Senhor tem preparado para que andássemos nela. É tudo que te pedimos neste momento, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Estamos gratos por tudo, Senhor, por tudo. E te pedimos, Senhor, essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Antes disso, de abrir a câmera, deixa eu vir aqui na notificação, certo? Apresentando Messenger X, uma nova... Não, você não vai apresentar nada agora. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Feliz sábado. Que Deus seja louvado. Deixa eu pegar aqui a cadeira. Que Deus seja louvado por tua vida. Que a nossa vida, o nosso viver seja realmente para a glória de Deus, o triunfo do Senhor, que Ele possa olhar lá de cima, como diz a palavra, a profecia de Isaías, né? E ficar realmente regozijado, satisfeito com o fruto da sua alma, né? São pessoas resgatadas e vivendo o verdadeiro e genuíno Evangelho. Nós vamos aqui ver a meditação do pôr do sol, certo? E depois a gente volta. Plataforma de downloads e streaming de vídeo. Inteiramente fiel. O tema de hoje, a batalha de Joás. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Segundo Reis, capítulo 12, versículo 2. A ascensão de Joás ao trono é um exemplo da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas para com a casa de Davi. Guiado pelo sacerdote Joiada, Joás começou muito bem. Ele restaurou o templo e apoiou os servos escolhidos por Deus no serviço sagrado. Segundo Crônicas, capítulo 24, de 4 a 14. Na narrativa bíblica, a afirmação fez o que era reto aos olhos do Senhor acompanha poucos reis, e Joás é um deles. No entanto, depois da morte de Joiada, Joás se exaltou e se desviou do caminho que o sacerdote havia ensinado, permitindo até a adoração de ídolos no reino. Podemos aprender algumas lições dessa história. Primeiro, não subestime o poder de bons conselheiros que possam fortalecer sua caminhada cristã. Segundo, não se canse de servir ao Senhor. Melhor é a aprovação invisível de Deus do que a bajulação visível e corruptora dos homens. Terceiro, não se arrependa da fidelidade. Ela sempre dá frutos, ainda que não seja da forma e no tempo que esperamos. Quarto, dias de fidelidade não garantem uma vida de fidelidade. Não viva um dia sequer sem depender de Deus. Quinto, os planos do Senhor não podem ser frustrados, ainda que você, por opção, não queira fazer parte deles. Uma das ações mais notáveis de Joás foi a restauração do templo do Senhor, que estava em um estado de deterioração. Isso nos ensina a importância de cuidar das coisas que pertencem a Deus e de manter a reverência por Ele. Quer
a retidão não seja apenas um hóspede temporário em nossa vida, mas nos acompanhe a cada passo e em cada decisão. Isso só será possível pela ação diária do Espírito Santo em nosso coração. Que Ele nos dê a capacidade de viver de maneira íntegra e reta diante de Deus e dos homens. Ellen G. White escreveu: os mais fortes incentivos à fidelidade são nos apresentados, os mais elevados motivos, as recompensas mais gloriosas. Devem os cristãos ser representantes de Cristo, filhos e filhas de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 125. Que neste sábado você permaneça fiel a Jesus. Tenha um sábado excelente na presença do Senhor e também na companhia dos seus anjos. Me diz uma coisa, você sente que tem um dom, um chamado espiritual para curar e ajudar a pessoa? E assim é, né? E assim é. Fazemos igual a joiada. Joiada ali, homem de Deus. Olha só, aqui no canal, agora a gente está com informativo mundial para as crianças, certo? Estou postando nas sextas-feiras pela manhã. E nós vamos agora acompanhar o informativo mundial das missões, depois o Provai Verde, e a gente vai meditar, certo? Um texto do livro E Recebereis Poder, certo? Hoje, dia 23 de maio, né? E também, se você, vamos orar depois intercessoramente, certo? Se você tiver algum pedido de oração, pode deixar aí no chat ou deixar nos comentários que iremos orar. Tá ok? Olá! Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a... Espera aí que não é esse não. Eita. Tá difícil. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Agora. Vamos ver logo Provai e Vede. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje, construindo com fé. Meu nome é Gustavo Avelayala e atualmente moro em Buenos Aires, Argentina. Quando cheguei aqui, tinha pouquíssima experiência, pois não conhecia ninguém. Apenas um sobrinho que vivia na cidade e conseguiu um trabalho para mim. Foi minha primeira experiência em uma marcenaria. Minha família sempre foi adventista de berço por parte de minha mãe. Mas quando vim para Buenos Aires, não estava frequentando a igreja. Conheci minha esposa durante uma viagem de férias. Depois de um ano vivendo aqui sozinho, fui visitar minha família durante as férias. Começamos a namorar e a nos conhecer melhor. Depois que voltei das férias, ela também veio para Buenos Aires para trabalhar. Já morando juntos, tínhamos um amigo em comum que começou a nos convidar para ir à igreja. Quando cheguei lá, senti uma felicidade imensa ao ser recebida com tanto carinho e amor. Gostei muito de estar naquele ambiente. Ela me incentivava a frequentar a igreja. Fui tão motivado que pedi ao meu chefe para me liberar aos sábados, mas ele não aceitou. Então deixei aquele trabalho e comecei a trabalhar em outra marcenaria onde consegui o sábado livre. Conheci um irmão da igreja que tinha um negócio próprio enquanto eu trabalhava para outra pessoa. Nenhum de nós dois estava indo bem financeiramente. Decidimos então abrir nosso próprio negócio, mas não tínhamos dinheiro. Resolvemos vender nossas casas para investir. Quando ele sugeriu vender as casas, no início não gostei da ideia. Porém, entregamos tudo nas mãos de Deus, colocamos as casas à venda e ambas foram vendidas. Juntamos o dinheiro e abrimos nossa primeira madeireira em sociedade. Os 3 primeiros anos foram difíceis, como em qualquer negócio. Começamos e tivemos algum sucesso. Depois decidimos encerrar a sociedade. Aluguei um local para abrir meu próprio negócio e usar parte do espaço para trabalhar. No ano de 2015, com a mudança de governo, muitas empresas e negócios tiveram dificuldades, e o meu também não foi bem. Em um momento de grande preocupação, eu falei para orarmos juntos. Estávamos no galpão e ficamos de joelhos.
Um domingo, saímos para passear e ao voltar para casa, passamos por alguns terrenos à venda. E aí, logo que a gente passa por esse lugar, eu digo, não é por acaso que depois de ter orado, a gente passa e a gente pode ver o terreno, ver todo o espaço que estava à venda, com umas plaquinhas, eu digo a ele, vamos ligar. E ele me disse, mas e se não tivermos dinheiro? Deve ser muito dinheiro, que não está ao nosso alcance. Eu falei para ele, se Deus é fiel, como pode não nos dar? Ele pode dar isso e muito mais, se assim o desejar. E disse a ele, vamos ligar. Liguei para o número do anúncio e o vendedor veio rapidamente ao meu endereço. Nesse momento ele chega, me oferece os lotes e me diz, vamos ver. Então fomos. E ele me disse, bom, veja qual você gosta e conversaremos sobre isso. Bem, ele me disse que se eu estivesse interessado no lote, eu poderia começar a fazer alguma coisa no terreno. Então ficávamos trabalhando o dia todo no nosso negócio até a tarde. E à noite a gente seguia trabalhando no nosso terreno. Depois fizemos uma casa pré-fabricada lá atrás, uma coisa bem pequena que foi com a ajuda de amigos, familiares, irmãos da igreja. Claro que na época que mudamos a casa para cá, a gente estava morando, mas não tinha recursos para comprar madeira, porque tinha fornecedores que a gente estava devendo, mas aos poucos Deus mostrou a mão, né? Aos poucos as vendas começaram a melhorar. Hoje, 7 anos depois, avançamos bastante. Tenho 2 filhos, Brenda e José, e pela graça de Deus, 2 filhos pequenos se juntaram à nossa família, Kiara e Jefferson. Em certa ocasião, um pastor me visitou e perguntou, em algum momento você sentiu que sairia dessa situação? Teve medo? Respondi que sim, mas percebi que era um medo meu, pois Deus já tinha algo preparado para nós. Sempre compartilho com meus filhos o Salmo 112, que diz que, se reverenciarmos a Deus e obedecermos aos seus mandamentos, Ele será fiel conosco. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Informativo Mundial das Missões. Ruídos estranhos à noite. James se mudou para uma ilha remota nas Filipinas para trabalhar como missionário por 1 ano. Ele e um outro missionário alugaram uma casa na ilha para morarem naquele período. E certo dia, o casal da casa ao lado veio conversar. O casal falou, essa casa é mal assombrada. Ouvimos barulhos à noite e nem conseguimos dormir. James não ficou preocupado. Ele tinha certeza de que Deus o protegeria de qualquer poder das trevas. A ilha que James estava era povoada por poucos cristãos. E a missão dos missionários era alcançar os ex-adventistas. Mas James e o seu colega missionário também ofereceram estudos bíblicos para o casal da casa ao lado. Entretanto, eles recusaram. Então James teve uma ideia. Ele e seu colega começaram a ler a Bíblia em voz alta dentro de casa e cantar forte também. As paredes das casas eram finas e o casal da casa ao lado iria ouvir o culto dos missionários. O casal não falou nada, mas também não reclamaram e nem falaram mais sobre as assombrações. Ao final do ano missionário, 2 pessoas foram batizadas, fruto do trabalho de James e seu colega. E quanto aos vizinhos, quando James disse que ele e seu colega iriam embora, o casal implorou para que eles ficassem. Eles disseram, voltamos a dormir em paz à noite depois que vocês se mudaram. Por favor, fiquem. Naquele momento, James percebeu que Deus trabalhou durante todo o ano naqueles corações. Ore por missionários como James, que fazem parte do Movimento Missionário 1000. Esse projeto treina jovens para a missão, e o Centro de Capacitação, localizado nas Filipinas, foi construído com nossas ofertas missionárias em 1996. E neste trimestre, iremos novamente enviar recursos para evangelizar essa região do mundo. Sejamos liberais.
Deus seja louvado. Tem um livro. Deixa eu ver se o som está funcionando aqui, certo? Som. Deixa eu ver se o som está funcionando aqui, certo? Som. Pronto, tá perfeito. Tem um livro chamado Serviço Cristão. Quando eu tiver um dinheirinho, eu vou lá na casa publicadora comprá-lo. Eu tenho escutado pelo YouTube e tem sido muito bom, muito proveitoso. Todo aquele que é nascido no reino de Deus, ele nasce como um missionário, né? E não importa o lugar onde ele esteja, né? Eu me lembro quando, na história, né, de Naamã, do profeta Eliseu, né? Que a serva dele era de Israel e ela foi uma missionária, né? Porque ela disse que lá em Israel existia profeta de Deus e ele seria curado se fosse para lá. Então ali ela foi uma missionária ali no trabalho dela, né? E nós podemos ser missionários onde quer que nós estejamos. Tem gente que pede o Espírito Santo apenas para pregar, apenas para dar estudo bíblico, mas o Espírito Santo, ele veio para fazer uma obra, né? Concluir a obra que ele iniciou. E a obra que ele iniciou é exatamente nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos ser como foram os primeiros cristãos, né? Que foram chamados de cristãos, inclusive porque as pessoas perceberam que eles eram semelhantes a Cristo nas suas atitudes, no seu proceder. Até Pedro, quando negou Jesus, uma das acusações, ou a última acusação mais grave, foi quando disseram a ele: você é um deles, ou você é um dele, né? Um deles, né? Que fazia parte do grupo de Cristo, porque a tua fala te condena. Ou seja, o modo de falar de Pedro já estava semelhante ao de Cristo. Acompanhados pelo Espírito, mês de maio, nós vamos ver esse tema aqui, ó. Dissipando as trevas. O que seria isso? Jesus disse que a luz deve brilhar nas trevas, né? Que aquele que está em trevas, ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam vistas. Isaías 60, verso 1 e 2 diz o seguinte: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. De maneira que o Espírito Santo trabalhe de maneira em nós que a glória do Senhor seja vista em nós. E qual é a glória do Senhor? É a sua bondade, é o seu caráter. Como a gente vê lá na história de Moisés, né? Quando ele pede para ver a glória do Senhor. A igreja tem sido designada como o meio pelo qual a luz divina deve brilhar nas trevas morais deste mundo, e os raios do sol da justiça, que produzem paz, incidam sobre os corações humanos. O trabalho pessoal com indivíduos e com famílias constitui uma parte da obra a ser efetuada na vinha moral de Deus. A mansidão, a paciência, a clemência e o amor de Cristo precisam ser revelados nos lares do país. A igreja deve levantar-se e resplandecer radiante do Espírito e do poder da verdade. O povo de Deus tem de sair ao mundo que jaz em trevas para manifestar a luz da glória de Deus. O Senhor tem concedido aos homens nobres faculdades mentais que devem ser utilizadas para a sua honra.
E no trabalho missionário, essas faculdades mentais são postas em exercício ativo. Sabe o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos dons de Deus serão vistos em seus servos. Dia a dia haverá progresso no conhecimento de Cristo. Quando fala de trabalho missionário, vem em nossa mente o quê? Sair para dar estudo bíblico, fazer um evangelismo, ou então aqueles cristãos que estão nos lugares longínquos, em outros países, fazendo exatamente trabalho missionário. Mas, assim como esses cristãos, por exemplo, que vão fazer esse trabalho longe, em outros países, outro estado, né, a vida dele é uma vida missionária, né? O dia a dia deles é assim, e assim deve ser conosco também. Porque o campo missionário é onde a gente estiver. Como foi Jesus, por exemplo, quando ele se encontrou ali com a mulher samaritana, né? Não foi um diálogo comum, né? Embora os discípulos, né, não tivessem achado ali que dali sairia algum fruto, né? Mas Jesus, como tinha íntima comunhão com o Pai e como veio realmente para buscar salvar o perdido, ele percebia, né? E ele usava de todas as oportunidades para fazer com que a mente da pessoa se voltasse para a verdade. E assim deve ser conosco também, né? Ao invés de perder tempo com conversas fúteis, muitas vezes a gente não conhece a pessoa e chega alguém para falar conosco e a gente perde a oportunidade, né, de falar realmente aquilo que deve ser falado, né? E quando a gente vai, por exemplo, no médico, quando a gente vai para qualquer lugar, na verdade, a gente deveria ir pelo menos com a literatura na mão. Porque a pessoa que parasse para falar com a gente, ou a gente fosse ser atendido por um vendedor, passando no caixa, a gente sempre deixar uma literatura, né? A nossa vida, ela tem que ser realmente uma vida missionária. Como diz aí, que sabe o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos dons serão vistos em seus servos. Dia a dia haverá progresso no conhecimento de Cristo. Quanto mais a gente exercer a nossa aptidão missionária, né, mais a gente vai crescer nessa seguinte questão. Aquele que certa vez falou como nenhum homem já havia falado e que se revestiu da humanidade, ainda é o grande mestre. Quando seguis os seus passos buscando os perdidos, os anjos se aproximam e, mediante a iluminação do Espírito de Deus, será obtido maior conhecimento sobre as melhores maneiras e formas de realizar o trabalho entregue a vossas mãos. Os que deveriam ser a luz do mundo apenas têm emitido raios débeis e enfermiços, ou seja, nós hoje estamos apenas emitindo fracos raios dessa luz, raios de luz que não estão chamando a atenção de ninguém, né, e enfermos. Se você pegar no contexto geral o cristianismo como um todo, você vai ver que está assim. Por exemplo, se você acessa o YouTube e vê vídeos de YouTube, procura alguma coisa nesse meio cristão, né? O meu gospel, por exemplo, é uma tragédia. Sem comentário. E tem um canal no YouTube que o canal deveria se chamar Crente Também Fofoca. Porque não tem um estudo bíblico, não tem... Sabe, se tiver 3% de testemunho é muito. É só besteira, é só fofoca. E a gente vê que são pessoas que estão ali como pastores ou cantores, que você vê que o cristianismo ali passa longe. E muitas vezes eu perco meu tempo vendo a besteira daquela também. Um vídeo bobo daqueles. São raros os canais aí do YouTube que se salvam, né? Nesse meio aí gospel, né? Tem pastores realmente que, embora eles não professem a mesma fé que a nossa, mas a gente vê que são os homens realmente comprometidos com a salvação das almas, que buscam realmente levar a verdade, né?
Eu poderia até citar aqui alguns nomes, mas não irei citar, né? Mas enfim, a gente tem que ter discernimento e ver que realmente esse mundo evangélico hoje ele está uma bagunça. Essa frase aí, os que deveriam ser a luz do mundo, apenas têm metido as débvidas, isso é conosco, certo? Os adventistas do sétimo dia, que nasceram da profecia, certo? Como um povo que deveria restaurar as verdades, como fala Isaías 58, verso 12, mas que hoje está se misturando, né? Perdendo tempo com coisas banais, com coisas do mundo, né? E cabe a cada um realmente buscar o conhecimento por si, buscar a comunhão. Se você tiver a comunhão com Cristo, ele vai colocando livros, por exemplo, esse livro que eu falei, Serviço Cristão. Outro sermão que eu estava vendo ontem, o pastor disse, e se tem um livro que a gente tem que ler, fora a Bíblia, é o Desejado de Todas as Nações. Você tem que meditar nele. Terminou de ler ele todo, volta a ler de novo, novamente. É um livro que você não tem que deixar de ver. Por quê? Porque ali, esse livro ele mostra de fato as características, né, da personalidade do Senhor Jesus Cristo. Como era o trato dele com as pessoas, como era a sua comunhão com Deus. Enfim, é um livro realmente fantástico. E quem quiser luz, luz tem. Agora, se não quiser desenvolver suas faculdades mentais, como a gente leu aqui também, realmente vai ficar estagnado, vai ficar para trás, né? Em um sermão que eu vi ontem também, o pastor disse que Cristo, ele está sempre em movimento, ele nunca está parado. Nunca está parado, ele sempre está em movimento. Se você for ler na Bíblia, ele sempre está em movimento. E muito cristão, ele fica estagnado na fé. Ele acha que porque tem 10 anos de igreja, 20 anos, ou completou 2 anos de igreja, então já está bom, já conhece tudo, já é o suficiente, não precisa fazer mais nada. E não cresce. É só que a gente tem que crescer espiritualmente. Todas as passagens da Bíblia, Isaías diz, né? Pede para o povo olhar para trás, pelas maravilhas que Deus fez, mas pede para o povo olhar para frente, porque Deus tem sempre coisas novas para realizar em nossa vida. E Deus quer que a gente cresça cada vez mais e mais e dê fruto. Continuando, é piedade, bondade, verdade, misericórdia e amor. É a revelação da verdade no caráter e na vida. O que é a luz? É piedade, bondade, verdade, misericórdia e amor. É a revelação da verdade no caráter e na vida. O Evangelho depende da piedade pessoal de seus crentes quanto a seu poder intensivo, e Deus tomou providências mediante a morte de seu Filho amado, para que toda a alma pudesse estar perfeitamente instruída para toda boa obra. Toda a alma deve ser uma luz brilhante e resplandecente, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que nós fomos chamados, para anunciar a maravilhosa luz de Cristo ao mundo. Eu pretendo, começar domingo uma campanha, de 21 madrugadas, certo? Eu quero fazer ela 2 vezes, mas na primeira eu vou fazer a campanha de 21 madrugadas, acordando, me levantando às 3 da manhã, e nesses 21 dias não assisti nada, jornal, nada que não tenha a ver com o crescimento espiritual. Estou precisando, tem coisas ainda na minha vida para mudar, e através dessa comunhão, essas 21 madrugadas, eu tenho certeza que eu serei realmente transformado, e assim a gente vai crescendo. Mas a busca é realmente individual, Tem que haver uma busca individual. Nós fazemos parte de uma igreja que, por exemplo, não jejua. A igreja tem aquele projeto 10 dias de oração para estimular você a ter uma vida de 10 dias de oração e 10 horas de jejum, para estimular que você tenha uma vida de oração e de jejum. Mas até no dia que se tem um jejum, é um jejum mal feito, um jejum com comida. Eu nunca vi isso.
né? Mas, enfim, cada um que busque individualmente, porque realmente a salvação é individual. E agora nós vamos orar, certo? Deixa eu fechar aqui a câmera e vamos orar. Orar agora de forma intercessora, certo? Se você não pegou do começo, você pode voltar lá nos hinos, inclusive foram hinos judaicos, novamente eu repeti os hinos da semana passada. Gosto muito daquele tipo de música. E a letra também é muito boa, certo? Está lá a tradução e tudo. E depois dos hinos tem a oração de consagração. Então você pode voltar lá depois, né, da oração aqui e acompanhar também, certo? Que Deus vai aceitar. Oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Como dito, meu Deus, na oração passada, nós estamos cansados também de pecar e de errar contra ti. Nós não queremos, Senhor, mais sermos luzes fracas, Senhor, mas sermos realmente cheios do Espírito Santo para que a nossa luz possa brilhar entre os homens e assim o teu nome seja exaltado e glorificado. Pai querido, nós já te rogamos pelo batismo do Espírito Santo, agradecidos, Senhor, também por mais um tema baseado em Isaías, nesse capítulo 60 de Isaías. E agora, meu Deus, nós viemos te rogar intercessoramente, Senhor. Primeiramente, entregando a nossa família em tuas mãos, nossos cônjuges, filhos, pais, cada parente nosso, Senhor, pessoas que estão afastadas, pessoas que não te conhecem ainda, pessoas que até já se batizaram nas águas, mas vivem como se o Senhor não existisse, né? É complicado, Senhor, a situação. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos familiares, cuide de cada um deles, perdoe os pecados, derrama a tua graça sobre eles e os prepara, meu Deus, para que possam ter um encontro contigo e assim se decidir por ti, decidir servir a ti e abandonar o mundo, em nome de Jesus. Sei, meu Deus, eu te peço, com todos quanto oram, Senhor, por nós, cada pessoa que se lembra do nosso nome, para orar por nós, que o Senhor abençoe, meu Deus, poderosamente, Senhor. Abençoa os teus missionários além mar, os teus missionários da janela 10x40, as pessoas que estão entregando a vida a ti nesses países, Senhor. Que o Senhor os proteja, cuide deles, supra, Senhor, as suas necessidades e os batize com o teu Espírito Santo. Desperta, Pai querido, a tua igreja, Senhor. Desperta os que dormem, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. As igrejas também, Senhor, que um dia eu fui pregar, as igrejas ainda que estão no futuro, Senhor, que o Senhor vai abrir as portas para eu pregar, alguém que está também ouvindo essa oração está pregando, que o Senhor desperte, Senhor, essas igrejas, cada igreja, meu Deus, cada pastor, cada diretor, cada ancião, cada diácono, cada membro, meu Deus, que seja despertado, Senhor, para que parem de olhar o defeito dos outros, parem de olhar ao seu redor e busquem, meu Deus, realmente a solução, busquem realmente entregar a vida aqui. Coisas simples, Senhor, coisas simples que as pessoas têm criado caso, Senhor. Questão, por exemplo, uma igreja que eu fui e o culto terminou começando depois das 9, porque não tinha sonoplasta. O sonoplasta havia chegado atrasado, né, e as pessoas ali, ao invés de procurar resolver, ficam esperando. Não, liga para a pessoa, procura resolver, aprenda a mexer na sonoplastia, né? Enfim, coisas bobas assim, que levam a pessoa a estar naquela ladainha de estar reclamando, né? E nós devemos procurar a solução, né? E não estar com picuinha, fazendo questão, meu Deus, por pouca coisa. Sabemos que é óbvio que temos realmente, Senhor, que ter compromisso contigo, principalmente com a tua casa, né? Chegar cedo, né? Mas ainda assim que possamos, já que a pessoa não chega cedo, não tem jeito, você avisa não chega,
Vamos aprender a mexer nas coisas para chegar cedo, né? Em nome de Jesus, Senhor. Teu povo se volte realmente a não ficar perdendo tempo com isso, meu Deus, em nome de Jesus. Dentre outras coisas também, né? Outras coisas mais graves, Senhor, como ficar fazendo vídeo, né, contra pastor tal. Enfim, meu Deus, é cada coisa que aparece. É por isso, meu Deus, que o Senhor não voltou ainda. Que o teu povo é desunido. É impressionante. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, Senhor. E nos abençoe em nome de Jesus. Abençoa aqueles que seguem firmes, Senhor, na obra, Senhor, da salvação. Pai querido, em nome de Jesus também eu quero te pedir, meu Deus, alguns pedidos especiais pelo grupo Redenção, por cada pessoa daquele grupo, cada integrante, Senhor, desse ministério. E te pedir também, meu Deus, pela irmã Mabel. Fomos na casa dela sábado passado. Não sei se vai ter pequeno grupo lá hoje. Amanhã o irmão Ronaldo deve levar a mensagem também à noite. Né, que seja feita a tua vontade na vida dela, que o Senhor abençoe e lhe dê sabedoria, né? Meu modo de ver, ela tem que sair dali, não pode ficar em casa para estar recebendo insulto, para estar ouvindo o que não deve, mas ela não quer sair, né? Então vai ter que aguentar. Infelizmente, enquanto aquele menino não muda, enquanto aquele menino não tem um encontro contigo, ela vai ter que aguentar, né? O certo é ela sair de lá, mas ela quer ficar, então que o Senhor lhe dê sabedoria e lhe mostre o que ela deve fazer, Senhor. Na minha opinião, ela tem que sair. Mas, enfim, que seja feita a tua vontade, Senhor. Abençoa aquele rapaz, meu Deus. Livra aquele rapaz, Senhor. Quebra-lhe, Senhor. Quebra o domínio do que Satanás tem sobre ele, Senhor. Quebra essas correntes do vício, as correntes da maledicência, Senhor. Esse espírito ruim que fica atormentando a mente dele e o faz e o leva, Senhor, a pensar em vários tipos de bobagem, Senhor, de coisa que não convém realmente. Tem misericórdia daquela alma, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. E o que pudermos fazer por ele e por tantos outros que se encontram nessa situação, que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria e nos diga o que fazer, Pai querido, em nome de Jesus. E por isso, meu Deus, eu te rogo, Pai, eu te rogo, Senhor, dize-nos, Senhor, o que queres que façamos, qual é a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor nos lembre na nossa primeira oração do dia, na nossa oração de consagração do dia, que possamos, Senhor, te pedir, que coloque as palavras em nossa boca, para que assim sejamos que nem Jesus, e abençoar as pessoas com as nossas palavras, e não amaldiçoar. É o que te pedimos neste momento. E louvamos e te agradecemos, Santo e Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Eu quero encerrar, certo? Vou colocar aqui 2 louvores, certo? Também 2 louvores judaicos, para encerrar essa consagração de hoje, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Só um minuto, esse telefone aqui que eu tô, ele é bastante lento. Bote lento nisso. Deixa eu ver onde é aqui. Ok, música. Só um minuto. Então veja, a gente vai encerrar por aqui, certo? Deus te abençoe. Que você tenha um maravilhoso sábado na presença de Deus, certo? E que você não se esqueça de orar por mim, porque nós realmente precisamos, né, das vossas orações, certo? Mas uma coisa é certa, Deus está conosco e Deus se agrada quando nós oramos uns pelos outros. Então ore por mim, deixa teu pedido de oração aí também no chat, deixa teu nome nos comentários se você estiver vendo depois, para que possamos também orarmos uns pelos outros, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני על מים. כל אדוני בכוח, כל אדוני מהאדם. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני שובר ארצים, וישבר אדוני את ארצי הלבנון, וירקידם כמו רגל לבנון, וסיריון כמו אופן רגלים. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני חוצב לרוטש, כל אדוני יחיל מבקדש, כל אדוני חולל לילות ויחשוף יערות, ובחלו כולו מרכבות. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבו לאדוני בני אלי, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. Página 193. Ai, lechadodelet kakala, pene Shabbat nekabela. Lechadodelet kakala, pene Shabbat nekabela. Shamo v'zacho bidbur echad, izmiyanu el hamelcha. Adonai echad hu shemo echad, l'shnei tiferet v'le'etehela. Lechadodelet kakala, pene Shabbat nekabela. Lechadodelet kakala, pene Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelecha, ki mikol ha'berach erosh migdeh nesucha. Receba o Shabbat, Bezrat Hashem. Lechadodelet kakala, pene Shabbat nekabela. Lechadodelet kakala, oi pene Shabbat nekabela. Hitoreri, hitoreri, kivaore, kumiore, ore, ore, shedaveri, kevod Adonai, ala nigla. Lechadodelet kakala, pene Shabbat nekabela. Lechadodelet kakala, pene
Shabbat Mekabela Boy Veshalom Aterebala Gam Besimcha Utzaora Tohemone Amsekura Boy Kala Boy Kala Boy Kala Boy Kala Tohemone Amsekura Boy Kala Shabbat Mageta Lem Hadodilit Kaka Oi Bene Shabbat Nekabela Lem Hadodilit Kaka Oi Bene Shabbat Nekabela Vem, ó noiva, vem em paz a coroa de seu esposo, vem com canto e com alegria para o meio dos fiéis da nação tesouro. Venha, noiva,